tudo bom? Meu nome é Igor, esse é o canal Fácil, né? Desde já peço que curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Agora eu vou ficar pequenininho aqui no canto e vamos para o vídeo. O vídeo hoje é sobre assíntotas. O que significa assíntotas? Assíntotas é sempre quando uma determinada função tende ao infinito, tanto no seu eixo horizontal quanto no seu eixo vertical. Ela tende a tangenciar um certo valor, tanto de x quanto de y. Então, ela tende a tangenciar este valor. Este valor no qual ela tange é chamado assíntota. Existem três tipos de assíntotas. Assíntotas verticais, quando ela tangem um determinado valor em x. Assíntotas horizontais, que é quando ela tange em determinados valores em y. E assíntotas oblíquas, quando ela tange em uma determinada função linear. Mas a gente só vai estudar essas duas assíntotas hoje, as verticais e as horizontais. Como é que eu faço para determinar uma assíntota, tanto ela vertical quanto horizontal? Para eu determinar as assíntotas verticais, é fácil. É só eu fazer limite de x tendendo a um valor a qualquer, no qual o meu denominador tende a zero. Porque sempre quando eu divido um número real por um denominador que tende a zero, a função tende a ir para infinito. Tá? Então, sempre quando eu divido um número real com zero, ele tende a ir para infinito. Então, basta eu trabalhar com a minha função para que eu consiga o meu denominador tendendo a zero. Sempre quando eu tenho um denominador tendendo a zero, eu tenho uma função que tende a ir para infinito. Como é que você pode determinar que ali sim tem uma assíntota vertical? Sempre quando o meu denominador tende a zero. Vamos determinar agora assíntotas horizontais. Para que eu possa determinar assíntotas horizontais, é fácil também. É só eu fazer limite da minha função, né, do meu x da minha função, tendendo a mais ou a menos infinito. Dessa maneira, se x tende a infinito na minha função e a minha função inteira tende a um número real, logo eu tenho ali uma assíntota horizontal. Eu vou fazer dois exemplos onde tem assíntotas verticais e assíntotas horizontais e mostrar como que a gente trabalha. Porque eu tenho que fazer o limite do valor que tende a assíntota, mas pelos dois lados. Tanto pelo lado maior quanto pelo lado menor. Vou fazer dois exemplos para ficar de uma maneira mais clara. Aqui eu tenho dois exemplos onde eu tenho duas funções que ambas têm assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Vamos achá-las. Para eu achar assíntotas verticais, o que eu devo fazer? Igualar o meu denominador igual a zero. Vamos fazer primeiro a da f de x e depois a 2g de x. Então, se eu for igualar o denominador igual a zero, eu vou ter x menos 1 igual a zero. O que me resulta em x igual a 1. Se eu for jogar este valor na minha função, eu vou em cima 1, embaixo 0. E esse valor leva a minha função toda para infinito. Agora eu preciso analisar as extremidades do meu valor 1 para eu saber se a minha função vai para mais infinito ou menos infinito. Então vamos lá. Limite de x tendendo a 1 menos, é assim que eu analiso extremidades do meu valor, né, dizendo que é o menos ou o mais. O menos é um pouco menos de 1 e o mais é um pouco mais que 1. Limite de x tendendo a 1 menos de x sobre x menos 1. Em cima, eu tenho 1. Embaixo eu tenho que analisar para saber aonde que o meu denominador vai de resultado. Ficou um pouco confuso, mas eu vou mostrar. Se eu substituir x por 1 menos, eu vou ter um número um pouquinho menor que 1 menos 1. Isso vai dar zero,
Eu quero saber se é um pouquinho maior que zero ou um pouquinho menor que zero. Se eu tenho um número que é um pouquinho menor que 1, diminuindo de 1, isso vai me dar como resultado um número que é um pouquinho menor que zero. Então, aqui é 0 menos. Se eu tenho um número positivo como 1, dividido por um número negativo, porque já que é um pouquinho menor que zero, esse número se transforma em um número negativo. Se eu tenho um número positivo dividido por um número negativo, isso aqui me dá um resultado negativo. Números positivos divididos por números negativos me tem como resultado um número negativo. Então, se eu tenho um número positivo dividido por um número que é um pouquinho menor que zero, isso aqui me dá de resultado menos infinito. Agora eu vou fazer o limite de x tendendo a 1 mais. Limite de x tendendo a 1 mais de x sobre x menos 1. Se eu for substituir 1 mais no x, em cima eu vou ter 1. Embaixo eu vou ter um número que é um pouquinho maior que 1 menos o 1. Isso me resulta em 0, só que um 0 um pouquinho maior que 0. Se eu tenho um número um pouquinho maior que 1 e tiro 1, vai me resultar em 0, mas um pouquinho maior que 0. Então, isso me dá um 0 positivo. Um número positivo dividido por outro número positivo, eu tenho como resultado um outro número positivo. E como é 1 dividido por 0, isso aqui me dá de resultado mais infinito. Então, se eu for analisar a minha assíntota vertical, quando ele vem chegando 1 pelo lado esquerdo, ele vem descendo, está quase chegando 1, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vai lá para o menos infinito. E depois que ele passa do 1, ele vem lá do mais infinito e vem fazendo sua função, vem cumprindo. Então, se eu fosse fazer um gráfico, vou fazer aqui um gráfico no passe de mágica. Vou instalar os dedos e o gráfico vai estar pronto. Se eu for fazer o desenho desse gráfico, ele vem vindo, a minha função vem vindo, vem vindo, vem vindo. E quando chega no valor próximo a 1, ela tendendo pelo lado menor que 1, ela tende a menos infinito. Mas quando ela passa para o lado maior que 1, ela vem de lá de cima do mais infinito. Fácil, né? Agora vamos fazer as assíntotas horizontais dessa minha função. A assíntota horizontal da minha função, eu tenho que fazer limite do x da minha função tendendo a mais infinito. Depois eu vou fazer tendendo a menos infinito de x sobre x menos 1. Como que eu faço o limite da minha função tendendo a mais infinito? Aqui para mim ficou fácil. É só eu dizer que x menos 1 é igual a u. X passa a ser igual a u mais 1. E o limite de x tendendo a infinito é igual ao limite de u tendendo a infinito, uma vez que o u é só um valor acima do x. Então, isso aqui seria igual a limite de u tendendo a infinito de u mais 1 sobre u. Isso aqui é igual a u sobre u, 1 mais 1 sobre u. 1 sobre u, se eu for atribuir o valor de u igual a infinito, 1 sobre u dá 0. O que me resulta apenas nesse 1 que ficou deste lado de cá. Então, limite de u tendendo a infinito de u mais 1 sobre u é igual a 1. E isso indifere se é mais ou menos infinito, porque ficaria 1 sobre u do mesmo jeito, tanto com mais quanto com menos infinito, isso aqui tenderia a 0, o resultado daria 1. A minha assíntota horizontal na minha função, tanto para mais ou menos infinito, é igual a 1. Então, a assíntota horizontal é com y
ou f de x igual a 1. Vou sumir e vou estalar os dedos, vou fazer uma mágica e vai aparecer um gráfico aqui. Viu a mágica? Então esse gráfico vem do menos infinito, lá tendendo a 1 como uma assíntota horizontal, vem chegando no 1, pelo lado negativo tendendo a menos infinito, como a gente viu aqui na assíntota vertical. Depois vem do mais infinito, como a gente viu aqui pela assíntota vertical, pelo lado maior que 1. E depois tende a mais infinito com minha f de x igual a 1, como vimos na assíntota horizontal. O esboço do gráfico dessa função seria isso. Fácil, né? Vamos para o próximo exercício? Então, agora nós vamos fazer essa g de x igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Assíntotas verticais. Para que eu faça as assíntotas verticais, eu tenho que igualar o denominador igual a zero. Então, eu tenho x ao quadrado menos 1 igual a zero. Isso me resulta em x ao quadrado igual a 1, ou x igual a mais ou menos 1. Então, eu tenho que fazer o limite de x tendendo ao menos 1 pelo lado negativo, menos 1 pelo lado positivo, mais 1 pelo lado negativo, mais 1 pelo lado positivo da minha função g de x. Então, vamos lá. Limite de x tendendo a menos 1 pelo lado negativo da minha g de x. Eu ia ter em cima 1, né? Porque menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Sobre menos 1, um pouquinho menos que menos 1, é algo próximo de menos 1,01, menos 1,001. Então, o valor numeralmente aumenta. Então, quando eu elevo ao quadrado um número que é um pouquinho menor que menos 1, este resultado dá 1, mas um 1 que é um pouquinho maior que 1. Este 1, quando eu tenho menos 1, um pouquinho menor que menos 1, quando eu elevo ao quadrado, me dá um resultado de um número que é um pouquinho maior que 1. Quando eu tenho um número que é um pouquinho maior que 1 menos 1, isso aqui eu tenho 0 mais. Então, dois números positivos, um dividido pelo outro, dá mais infinito. Vamos fazer o outro. Limite de x tendendo a menos 1 pelo lado positivo da minha função. A parte de cima, menos 1 ao quadrado, 1, sobre menos 1. Só que agora é um pouquinho maior que menos 1. O que numeralmente é 0,9999 alguma coisa. Um número que é um pouquinho maior que menos 1, numeralmente falando, quando eu elevo ele ao quadrado, ele me resulta em um número que é um pouquinho menor que 1. Então, um número pouquinho maior que menos 1 me resulta em um número que é um pouquinho menor que 1. Quando eu diminuo do 1, isso até dá 0, mas dá 0 pelo lado negativo. O que me resulta em, se eu tenho um número positivo dividido por um número negativo, é menos infinito. Vamos fazer agora o limite de x tendendo a 1 pelo lado negativo da minha função. 1 elevado ao quadrado, 1, dividido por um número um pouquinho menor que 1, o que daria 0,9999. Um número um pouquinho menor que 1 elevado ao quadrado continua resultando um número um pouquinho menor que 1. Menos 1, isso dá 0, mas um pouquinho menor que 0, ou 0 pelo lado negativo. Se eu tenho um número positivo dividido por um número negativo, o resultado é negativo, dá menos infinito.
limite de x tendendo a 1 do lado positivo. Se a parte de cima dá 1 ao quadrado 1, se eu tenho um número um pouquinho maior que 1, elevado ao quadrado, me resulta num número um pouquinho maior que 1. Menos o 1 dá 0. Só que pelo lado positivo, porque resultou num valor um pouquinho maior que 0. Número positivo dividido por número positivo dá um número positivo. Minhas assíntotas horizontais é feitas quando eu faço o limite da minha função g de x, quando x tende a mais ou menos infinito. Isso aqui é igual. De novo, eu caio na mesma situação que eu caí no outro exemplo. Dizer que x ao quadrado menos 1 é igual a u. Então, x ao quadrado é u mais 1. Limite de x tendendo a infinito. Se u é igual a x ao quadrado, que significaria infinito ao quadrado menos 1, aqui também tende a infinito. Então, é limite de u tendendo a infinito. O que me resultaria em limite de u tendendo a infinito. A parte de cima, que seria u mais 1 sobre u. Esse resultou na mesma coisa que a gente fez no outro exemplo. Então, eu sei que eu tenho como resultado y é igual a f de x, que é igual a 1. Positivo. Ok? Então, meu limite, tanto do mais infinito quanto do menos infinito, da minha função, me gera o valor de y igual a 1, ou de f de x igual a 1. Eu vou sumir, vou estalar os dedos e vai aparecer um gráfico aqui. Viu que apareceu? Então, vamos lá. Ela vem do menos infinito com valor de y igual a 1. E quando chega próximo do menos 1 pelo lado menor, como está aqui, ele vai para mais infinito. Então, ele vem daqui e sobe até mais infinito. Depois, quando ele vai para menos 1 pelo lado maior, como está aqui, ele vem do menos infinito. Passa aqui. E quando ele está indo para o 1 positivo pelo lado menor, como está aqui, ele vai para menos infinito. 1 positivo pelo lado menor, ele vai para menos infinito. Mas quando ele está no 1 positivo pelo lado maior, ele vai para mais infinito. E tende a ir para mais infinito, formando sua assíntota horizontal com f de x igual a 1, como está aqui. O esboço desse gráfico seria isso. Fácil, né? Espero que tenham gostado. Dê like no vídeo. Valeu!